Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Bom dia a todos, estamos de volta com o nosso podcast e no episódio de hoje vamos aqui explicitar como aconteceu a vitória do Ceará por 2-1 de virada no Clássico Rei pela Série B, ontem, domingo, muito mais por conseguir corrigir o jogo no segundo tempo e aproveitar melhor os momentos decisivos. Fortaleza saiu na frente, abriu o placar ainda no primeiro tempo com o Ailton, de pênalti, aproveitando um jogo bem travado e físico, típico de clássico. Fortaleza conseguiu ser mais eficiente na primeira grande chance. O Ceará teve mais posse, mas pouca criatividade no início, controlava mais a bola, porém encontrava dificuldade para quebrar a marcação do Fortaleza e criar chances mais claras no jogo. E a virada veio no segundo tempo, com ajuste e pressão maior. O Ceará voltou mais agressivo e acelerando a circulação de bola. A postura ofensiva aumentou e o time conseguiu transformar um domínio territorial em chances reais de gol. O Mel, que empatou o jogo aos 12 do segundo tempo, o gol mudou o clima do jogo e inflamou a torcida, deu confiança ao Ceará. A partir daí, o Fortaleza sentiu o golpe e perdeu-se na organização em campo. O jogador Júlio César marcou o gol do Ceará, o segundo gol, aos 22 do segundo tempo. E foi assim que aconteceu. 10 minutos depois do empate, o Ceará aproveitou seu melhor momento emocional e tático para virar o jogo. O Ceará, em resumo, ganhou porque teve mais capacidade de reação, cresceu fisicamente e emocionalmente após sofrer o gol e dominou o segundo tempo. Já o Fortaleza sentou-se sobre o resultado de 1-0, se acomodou, começou melhor no segundo tempo em eficiência, mas caiu de intensidade e não sustentou a vantagem. Tá? Além da vitória, o Ceará ampliou a sequência sem perder para o Fortaleza. Já são 15 clássicos, 15 jogos de invencibilidade contra a equipe do Fortaleza. Algo de errado está acontecendo com a equipe do PC. Tá? Mas, para não falar só do clássico, nós vamos aqui dar sequência com informações ao nível nacional, futebol, com a repórter Cássia Balog. E em seguida nós teremos aí o Eduardo Amaral falando da convocação da seleção. Hoje, a partir das 5 da tarde, nós teremos a divulgação dos 26 jogadores convocados e oficialmente divulgados para disputarem a Copa do Mundo dessa temporada. Tá? A grande dúvida é sobre o Media Man Neymar, se será ou não convocado, mas há situações que nas entrevistas o próprio Eduardo Amaral vai trazer informações desde a Copa de 70, quando o João Saldanha não convocou Dario, levou, mas ele não jogou. Mesmo assim, com o Zagallo no comando técnico, a seleção ganhou o tricampeonato. Já em 2022, Felipão também passou por um momento de pressão da grande mídia e não levou o jogador Romário, mesmo assim conseguiu conquistar a Copa disputada no Japão e Coreia. E agora, mais uma vez, há uma pressão sobre o Carlo Ancelotti, que vai divulgar os 26, resta saber se ele inclui nessa relação o jogador Media Man Neymar. Ouçam.
Palmeiras e Flamengo empataram seus jogos na rodada deste final de semana, mas se mantiveram na ponta da tabela na disputa pela liderança do Brasileirão. No sábado à noite, na Arena Barueri, Palmeiras e Cruzeiro fizeram um jogo aberto com chances para os dois lados, mas o empate persistiu no placar até o fim da partida. O resultado de 1-1 irritou parte da torcida palmeirense, que vaiou o time após o apito final. Depois do jogo, o técnico Abel Ferreira comentou o desgaste físico do elenco e a sequência pesada da temporada. Às vezes as lesões são por incompetência do treinador pela metodologia de treino, incompetência dos departamentos médicos, e a outra que tem a ver com viagens, com noites não dormidas, com gramados péssimos, tem a ver com isso tudo, com tempos de recuperação. Eu tenho que vos dizer que muitas vezes a minha equipa vai a jogo e muitos dos jogadores têm toques, não estão a 100%. Mas não dá para fugir disso. E depois é a sorte ou azar dos jogadores que se lesionam ou não. O Piquerez se lesionou-se, o Fux se lesionou-se, o Benedetti lesionou-se, o Paulinho veio lesionado, o André estava lesionado. Já o Flamengo entrou neste domingo pressionado, depois da eliminação no meio da semana para o Vitória, pela Copa do Brasil. O rubro-negro enfrentou o Atlético Paranaense buscando reação imediata no campeonato. Com o empate em 1-1, o Flamengo fica a 4 pontos da liderança, mas segue com um jogo a menos. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 3-1 e continua na luta para escapar da zona de rebaixamento. E a rodada ainda teve um jogo repleto de acontecimentos entre Santos e Coritiba, às vésperas da convocação que pode levar ou não Neymar para a Copa do Mundo. O Peixe acabou derrotado por 3-0 em uma partida marcada por confusão e preocupação. O técnico Cuca lamentou os desfalques e o desempenho da equipe. Hoje não tem justificativa para nada, tudo que vier aqui vai ser justificativo. Nós temos perdido muitos jogadores, perdemos 2 no último jogo. Tanto o Barreal quanto o Oliva estavam com incômodos na panturrilha, campo pesado, molhado, mas não acho que não foi isso. Foi a maneira atípica que nós jogamos o primeiro tempo e depois de tomar o primeiro e o segundo gol, fica tudo muito mais difícil. Eu confesso para você que dá uma dor muito grande em mim de não poder dar uma alegria para o torcedor que se pôs presente hoje da forma com que ficou incentivando o jogo inteiro sem vaiar. Pedir desculpa a eles e prometer que as coisas vão mudar para melhor. Um zagueiro santista precisou deixar o gramado de ambulância após sofrer uma pancada na cabeça. Depois, a arbitragem se confundiu em uma substituição. O pedido era para a saída do Escobar, camisa 31, para a entrada de Robinho Júnior, mas a placa indicou a saída do camisa 10 do Santos, gerando reclamação dos jogadores e da comissão técnica. Completaram a rodada Bragantino 2, Vitória 0, Bahia 1, Grêmio também 1, Botafogo 3, Corinthians 1, Internacional 4, Vasco 1, Chapecoense 2, Remo 3 e Fluminense 2, São Paulo 1. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cassie Balog. Nesta segunda-feira, o italiano Carlo Ancelotti vai anunciar os 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo, que será realizada no México, Estados Unidos e Canadá. O italiano multicampeão na Europa, então, vai conhecer de perto uma tradição que perseguiu muitos dos treinadores brasileiros às vésperas da competição: a pressão pela escalação de um jogador. Antes do primeiro título da seleção brasileira, um laudo recomendava a dispensa de Pelé e Garrincha, 2 dos principais responsáveis pelo título na Suécia. 4 anos depois, o alvo da vez foi Nilton Santos, o lateral apontado como velho para a disputa. Nas 2 ocasiões, os treinadores ignoraram as recomendações, se sagraram campeões. Já o inesquecível time de 1970 também se preparou com polêmicas, com o então treinador João Saldanha se recusando a convocar Dadá Maravilha, que era um pedido específico do então presidente ditador Emílio Garrastazu Médici. O presidente e eu temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol e nem eu escalo o ministério, nem o presidente escala time. A teimosia do treinador assumidamente comunista durante uma ditadura de direita no Brasil acabou por encerrar seu ciclo na seleção antes do Mundial do México. Zagallo, então, assumiu seu lugar.
Convocou Dadá e foi campeão do mundo com aquela que ainda hoje é apontada como a melhor seleção de todas as Copas do Mundo. Nos outros 2 títulos brasileiros, o mesmo nome tomou conta das polêmicas a respeito da convocação. Romário, preterido por Carlos Alberto Parreira durante boa parte da preparação para o Mundial de 1994, disputado nos Estados Unidos, ele acabou sendo chamado na reta final das eliminatórias. O baixinho não só garantiu a classificação para a Copa, mas também foi o principal jogador da conquista do tetracampeonato. Mas em 2022, mesmo com uma forte pressão popular, Luiz Felipe Scolari decidiu deixar o atacante em casa. Só que a conquista do pentacampeonato acabou por dar razão a Felipão. Para 2026, a bola da vez é Neymar, o atacante do Santos, que já viveu situação semelhante em 2010, quando ainda era uma revelação no mesmo Santos. Na época, o linhadura Dunga, então técnico da seleção, optou por deixar a jovem promessa acompanhando o Mundial pela televisão. Passados os 16 anos daquela convocação, Neymar vive um momento muito diferente. Ele já não é mais uma promessa, mas sim um craque com história de vitórias na Europa e no Brasil, que colocou na conta campeonatos francês, espanhol, Champions League e também uma Libertadores da América. Contudo, o currículo vencedor não vem se repetindo nos últimos anos. Seja por lesões, problemas extra-campo ou outros motivos, Neymar está longe de apresentar o futebol que o tornou famoso em todo o mundo. Mas mesmo em uma fase, não faltam pessoas que atuam no futebol ou fãs do esporte que pedem a convocação do jogador para a sua 4ª Copa do Mundo. E uma das manifestações mais recentes sobre o tema veio do técnico do Corinthians, Fernando Diniz. Em coletiva concedida após a vitória do time no jogo contra o Barra pela Copa do Brasil, ele defendeu a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar, a gente não pode abrir mão de um jogador desse tamanho e com a genialidade que ele possui. É um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro produziu, na minha opinião. Então, a gente espera que ele conte. Só que enquanto alguns defendem a presença de Neymar na seleção brasileira, outros craques da bola mostram desconfiança. É o caso, por exemplo, de Rivelino, o tricampeão mundial com a mágica seleção de 1970. Durante a participação em um evento realizado na última sexta-feira, o ídolo corintiano questionou a motivação do atleta santista para disputar a Copa do Mundo. A qualidade dele, ele tem. Agora, o que preocupa muito todo mundo é fisicamente. Como é que o Neymar está? Amanhã machucou o primeiro jogo, pode se machucar. Então existe essa preocupação. Mas é um jogador que faz a diferença. Ele jogou já 3 Copas lá atrás e não fez também. E quando estava bem. É um jogador que eu, sou Ancelotti, poderia levar, mas tem que ser muito aberto com ele. Você não é o titular. Você vai jogar a hora que eu quiser. Você vai tentar resolver um problema nosso. Porque é difícil também tem que saber se ele quer ir para a seleção, porque eu não vejo ele falar que quer ir para a seleção brasileira. Você não vê o Neymar falando, pessoal, galera, obrigado, estou fazendo o possível, eu quero jogar minha última Copa, a última tentativa de ser campeão do mundo, mas você não vê ele falar. Neymar está presente na pré-lista de Ancelotti para o Mundial, que conta com 55 atletas. Mas o mistério sobre a sua presença na Copa tem data e hora para acabar. É nesta segunda-feira, às 5 horas da tarde, quando o italiano fará a convocação final para a competição. Com o contrato já renovado até 2030, o primeiro treinador estrangeiro da história da seleção brasileira terá um batismo a respeito da pressão do que é treinar o time pentacampeão do mundo, a única seleção a participar de todas as Copas de 1930 e sempre candidata ao título, independente do que aconteceu no período antes da disputa. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral. É isso aí, logo após a convocação da Seleção Brasileira à tarde, nós retornaremos com mais um episódio extra para falar não só da convocação, da relação, mas também para um complemento do clássico entre Ceará e Fortaleza. Valeu, até o próximo. Nas próximas horas estaremos a partir do meio-dia na FM Líder 90,7.